Você sabia que o dilúvio da Arca de Noé foi inspirado no grande dilúvio de Atrahasis? Sim, hoje nós vamos falar sobre a grande história da Arca de Noé e suas problemáticas dentro do ponto de vista da teologia reversa, da ciência e de um pensamento lógico. Quer entender tudo isso? Então fique comigo até o final. Então fala aí galera, meu nome é Antônio, eu sou um especialista em teologia reversa. Ou seja, eu mostro para você aquilo que comumente você dificilmente, raras vezes ou nunca irá ver em nenhuma instituição religiosa, em nenhum centro teológico, pois isso não é comentado, pois pode levar as pessoas de uma maneira racional a desacreditarem nos contos bíblicos. Vamos analisar hoje, de um ponto de vista científico, o conto da Arca de Noé. Vamos trazer alguns questionamentos filosóficos e fazer com que raciocinemos sobre essa história milenar. A primeira problemática dessa história que nós temos que analisar de um ponto de vista lógico-racional é que Deus ele vai resolver afogar todas as pessoas da Terra por elas serem mais. Ou seja, olha só que pensamento incoerente de Deus. Primeiro, as pessoas teoricamente seriam mais porque Deus predestinou que elas fossem assim. Nós vemos que tudo que acontece de ruim é por causa da permissão, da vontade e da ação de Deus. A gente vê isso onde? Romanos 9, Êxodos 4:11, Isaías 45:7. Em inúmeros outros trechos, como Provérbios, entre outros que eu já fiz vídeo aqui no canal, são categóricos em demonstrar que a maldade ela vem de Deus. Deus é o agente tanto para as coisas boas, tanto para as coisas ruins. Essas questões de que o capeta, o demônio que é o causador do mal, ou o próprio ser humano, é um entendimento tardio, posterior nas questões teológicas, pois não estava pegando bem um Deus que era tanto o sumo bem quanto o sumo mal, né? Então assim, a primeira problemática que nós temos que balizar de um ponto de vista racional é esse, né? Deus ele vai destruir as pessoas porque elas são más. Sendo que o modo como ele faz isso é o modo que causa extrema maldade, né? É um modo que vai causar dor e sofrimento desnecessário e vai matar pessoas inocentes, como bebês e pessoas que têm algum tipo de deficiência. Pense, um dilúvio que foi global ou regional, não importa, porque existem várias versões teológicas para defender aí, que é o seguinte: você vai estar matando bebês, você vai estar matando pessoas. Então, para você resolver a maldade, você faz uma maldade ainda maior, afogando todo mundo. A morte por afogamento é uma morte terrível. Imagina, chega uma tsunami, uma onda de repente, pega você e sua família desprevenidos, aí o seu filho é arrancado do seu braço e você vê seu filho sendo levado para longe naquela correnteza, desaparecendo na correnteza. Qual seria o seu sentimento como pai, como mãe, olhando aquela cena? Seria algo desesperador. Seria um pânico terrível você se afogar, você ficar sem respirar. Entende? Então, a solução de Deus para acabar com a maldade no mundo foi proporcionar uma maldade ainda maior. Isso, de um ponto de vista lógico, racional, não faz o menor sentido. E aí nós temos um problema, porque ele resolve fazer um backup. Sabe quando você salva os arquivos no seu computador, no seu celular, para caso aconteça algum problema você ter aqueles dados e restaurar
os arquivos perdidos. Então, se Deus ele ia acabar com a humanidade que ele criou maligna, por que ele fez um backup? E logo um backup de Noé, que é um cara que foi pego bêbado, né, pelo seu filho Cã, e que ao descobrir que Cã, aí vai ter um debate, se o problema foi só Cã ter visto ele nu, ou se ali ele cometeu um ato sexual com Noé, né, abusou de Noé, e por isso Noé amaldiçoou Canaã, né? E aí isso para mim é uma injustiça terrível, um cara bêbado que amaldiçoou o neto pelo pecado do filho, entendeu? Então assim, esse backup não parece ter dado muito certo, né? Porque a maldade continuou. E Deus depois ele fala, eis que me arrependo de ter feito o homem. E aí depois ele realiza, ele percebe que não adiantava matar a humanidade, porque a humanidade era má desde a sua meninice. Se era má desde a sua meninice, é porque ele fez assim. Entende? Então, o argumento lógico para o dilúvio, ele não faz sentido. Ele não é um argumento racional. Agora, eu quero adentrar aqui em outra parte com vocês em relação à Arca de Noé, que é o seguinte. Não existe água nas geleiras, em todos os rios, no mar, nas nuvens. Não existe água suficiente para inundar até o mais alto topo das montanhas aqui na Terra. Não existe. Se você reparar bem na Bíblia, se você é uma pessoa que estuda a Bíblia, você vai reparar que lá no começo, em Gênesis, é criado a separação das águas de baixo para as águas de cima. As águas de cima elas ficam represadas pela abóbada celeste, que seria uma espécie de domo. Sim, exatamente igual àqueles em qual acreditam os teóricos da Terra plana. Pois é, eles tiraram a Terra plana da Bíblia. E essas águas que estavam em cima ficavam sobre essa abóbada celeste. Quando você vai ler a história do dilúvio, você vai reparar que abrem-se as comportas do céu e essas águas de cima caem para inundar a terra e também saem as águas do grande abismo, né? Então essa água ela estaria num local em que nós, através da ciência, descobrimos que não existe esse domo, né? Quantas espaçonaves aí já mandamos para fora da atmosfera terrestre? Agora já mandamos até espaçonave para fora do sistema solar, tá? Então, não existe essa água represada lá em cima. E essa era uma visão antiga do povo daquela região ali do Crescente Fértil, ali do Mediterrâneo, tá? E não existe isso. Essas águas de cima, as águas de baixo. Então, a primeira impossibilidade do dilúvio global é essa. Agora, muita gente pode indagar que o dilúvio foi local, aí é outra história. A segunda questão é o seguinte. Noé ele teria feito, assim como o Atrahasis vai mostrar, uma embarcação para poder levar todos os animais da terra. Um problema que você tem que ter em mente é que o Noé ele já tinha centenas de anos de idade e ele ainda estava fazendo tchucu-tchucu, se reproduzindo e construindo uma embarcação que seria uma das maiores de todos os tempos, sozinho com a sua família. E mesmo que ele tivesse ajuda de outras pessoas, a tecnologia para fazer essa mega embarcação deveria ser enorme. Porque veja bem, nós estamos falando de 8 a 16 milhões de animais, ou mais do que isso, tá? Então assim, pensa bem, como que ele vai construir uma mega embarcação com toda essa infraestrutura para suportar as fortes torrentes dessa tempestade global e ainda carregar todos esses animais? E você tem que pensar o seguinte, não era só os animais que ele deveria carregar, ele deveria carregar também todos os alimentos para garantir a sobrevivência desses animais durante anos, pois toda a vegetação, toda a alimentação da Terra teria se perdido. E essa vegetação ela teria que ser específica para cada espécie de animais, pois tem animais que comem uma espécie de planta que não vai comer outra. E os animais carnívoros?
o Noé ele levou animais a mais para alimentar os carnívoros, ou a gente tem que imaginar que os animais carnívoros eram na verdade herbívoros também, né? E aí irmos contra toda a ciência, né, que mostra que os dentes daqueles animais são projetados para comer carne, o sistema digestório é projetado para comer carne, né? Isso ao longo de milhões de anos de evolução que vai moldar esses animais dessa forma. Então não tem condições disso fazer o menor sentido, tá? Então assim, supondo que Noé conseguiu a maior logística, a maior façanha logística de todos os tempos, como que ele pegou os animais endêmicos, ou seja, são animais que só existem em um determinado local da Terra. Por exemplo, algumas espécies de formigas que só existem no Brasil, algumas espécies de mamíferos que só existem na Austrália. Como que ele transportou tudo isso para a arca? No caso do urso polar, o urso polar ele ficava em uma câmara que era resfriada, uma câmara climatizada dentro da Arca de Noé. E aí a gente aqui abre margem para muita coisa, né? Porque existem os animais de clima úmido, de clima desértico, de clima temperado. Então cada clima, cada região iria requerer da Arca de Noé uma zona climatizada especial, ou não, né? Deveria ter um ambiente especial ali. E a quantidade de animais ela não caberia nessa arca. A quantidade de alimentos, toneladas e toneladas e toneladas de alimentos não caberiam nessa mega construção que só Noé e sua família construiu. E mesmo com a ajuda de pessoas, mesmo que toda a população local ajudasse, cara, quem foi o engenheiro que projetou essa mega embarcação? Entende? São muitas problemáticas para a gente ter que acreditar nessa que é uma das histórias mais inconsistentes da Bíblia. Enfim, o dilúvio ele teria, no caso, alterado o pH da água, o que causaria uma mega extinção em massa que a gente não observa nos registros geológicos. Os animais mortos deixariam depósitos e mais depósitos sedimentares com material fóssil que a gente conseguiria rastrear na camada geológica e a gente não observa isso, tá? Existem inúmeras pseudo-tentativas de criacionistas para tentar enquadrar em alguma camada geológica esse evento, só que todas elas falham miseravelmente nos estudos mais técnicos, mais apurados. Outra questão interessante é a falta de variabilidade genética em que essas espécies teriam, né? Então todas elas seriam rastreadas a um único ponto e isso não acontece. Nós conseguimos rastrear por um grande lastro de variabilidade todas essas espécies, e não com um lastro reduzido a um casal de animais ou 7 animais em um ponto do Oriente. Não, isso não acontece. E o curioso é que após o dilúvio, o Noé ele sacrifica alguns animais para Deus. Isso também não causaria a extinção em massa de alguma dessas espécies de animais? O que vocês acham? Um outro ponto interessante para a gente poder lembrar aqui é que a janela da Arca de Noé, que serviria como exaustor, ela teria um côvado de tamanho, né? Cerca de um côvado. Então, assim, como era feito o escoamento dos gases tóxicos, né? Produzidos pela decomposição do material do alimento, né? E também pelas flatulências, pelos arrotos dos animais que estavam dentro da arca. Aquilo ali se tornaria uma grande bomba, né? Se a gente pensar dessa forma, eles morreriam envenenados. Muitas pessoas vão querer especular o seguinte, que a Arca de Noé, na verdade, era uma nave alienígena que colocou os animais da Terra com DNA, né? Pegou o DNA de as 8 milhões de espécies de animais em pares e colocou nessa nave alienígena e depois fez ali a mutação genética. Sem contar o tremendo absurdo e a tremenda falta de evidência genética para isso, né, que, de novo, seria rastreável. Isso é feito
de maneira a ludibriar aqueles incautos que acreditam e têm fé e querem fazer uma dissonância cognitiva para manter a sua crença nessa história. Porque isso não faz o menor sentido. Não existe nenhuma evidência química, biológica, física, nenhuma evidência científica que corrobora esse absurdo. Isso é só uma maneira de tangenciar esses enormes problemas que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, assim, a gente tem que acreditar, para a Arca de Noé funcionar, é que Noé carregou todo esse alimento e que os animais, ao saírem da arca, os carnívoros eram herbívoros e por isso que eles não causaram a extinção dos animais herbívoros que estavam ali com eles na arca, né? Outra hipótese que tentam levantar é que os animais foram levados todos filhotes para dentro da arca, né? Ai, ai, ai. Novamente, quem alimentou o leão filhote? Se Noé levou carne para dentro da arca, como ele manteve a carne fresca? Entende? Como que os animais que são de clima frio sobreviveram na arca? Então é uma história, galera, que é um conto lúdico de um povo que não entendia sobre ciência, não conhecia sobre física, sobre biologia, sobre química. Então, assim, nós estamos tentando transportar para a nossa realidade do século XXI uma história milenar, que nem do povo de Israel pertence essa história, né? Nem pertence aos hebreus. Essa história vem de povos mais antigos. Os povos sumérios, os povos babilônicos, que foram os povos que inventaram essa história. Como o povo hebreu ele foi colonizado por esses povos, eles importaram as suas histórias, galera. Tá? É que nem o Brasil. O Brasil é colônia de Portugal. Portugal é católico, então nós importamos o catolicismo. Tá? Se nós fôssemos colonizados por um país islâmico, nós estaríamos com a religião islâmica. Se nós fôssemos colonizados pela Índia, nós estaríamos aqui hoje discutindo a religião hindu. Então a Arca de Noé, galera, eu só falei alguns problemas, mas ela tem inúmeros problemas que a gente pode destrinchar cada um. Eu só quero que você pare e pense de forma racional, de forma científica, de forma embasada teologicamente, que essa história não faz o menor sentido perante a realidade. E no fim, após Noé causar ali a extinção de alguns animais que ele sacrificou para Javé, Javé resolve criar um arco-íris e falar que ele nunca mais vai matar a humanidade porque a humanidade é má desde sua meninice. O arco-íris, então, para Deus é um pacto com Noé. Ou seja, olha como é que é uma explicação que tenta contar a origem de algo, né? Olha só, o arco-íris, para o povo que não entendia, não era as gotículas de água suspensa refletindo, dispersando a luz branca em um prisma de cores. Não! Para eles, o arco-íris é uma aliança de Deus com Noé. E nós vamos transportar essa ideia para o século XXI? Não faz sentido. Então, assim, se esse vídeo te gerou muito valor, considere se inscrever nesse canal para eu ter um parâmetro de criar mais vídeos que te forcem a raciocinar como esse daqui me fez. Clique no joinha para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. Comentem aqui embaixo os pontos relevantes do que eu comentei aqui no vídeo, tá? E fiquem agora com os membros do canal, essa galera maravilhosa que me ajuda a construir todo esse conteúdo riquíssimo para vocês. E fiquem agora com as sugestões de vídeos. Vai aparecer um vídeo para você clicar que é sobre Adão e Eva e você pode ver se ele faz sentido. Também está aparecendo um outro vídeo a qual eu sugiro que você clique e continue comigo. Um grande abraço, valeu, falou, fui, tchau, tchau!